gente, tudo bom? Vamos falar das leituras de setembro. E se vocês não sabem, tá rolando um projeto pra esvaziar a estante. Então, a gente tá lendo até dezembro os livros que estão parados há mais tempo na estante. E os livros que eu vou falar pra vocês, a grande maioria foi escolhido por vocês lá nos stories do Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar o link, tá sempre na caixa de descrição. E eu tô fazendo essas enquetes mensalmente. A de outubro já foi, já aconteceu. E vocês vão ver o vídeo de TBR escolhido por vocês. Comecei lendo Desaparecidos em Luz da Lua, que foi uma grande surpresa. Eu comprei esse livro quando lançou na pré-venda e deixei parado. Não tava muito interessada nem nada, mas aí eu resolvi tirar ele da estante. E, gente, que livro maravilhoso. Já tem resenha dele. Vou deixar nos cards pra vocês. E foi, assim, uma grata surpresa. Esse livro é simplesmente perfeito. Só pra vocês terem uma ideia, tem zilhões de marcações aqui. E ele foi rapidíssimo de ler. Eu li ele praticamente em uma sentada. E eu fiquei extremamente apaixonada. Tão apaixonada que virou minha série favorita da vida. E eu ainda nem terminei de ler, porque ainda tem mais um volume. O outro eu já li também. Certo? Foi assim, amor à primeira vista. Aí depois eu finalmente li The Girl Who Loved Tom Gordon, do King. E é uma daquelas histórias que eu amo muito. Também já tem resenha dele, vou deixar nos cards. Que é aquele tipo de história que ele sabe fazer muito bem, que só tem um personagem em uma situação. Então, ele vai desenvolver muito bem esse personagem. E aqui a Patrícia é uma criança de 9, 10 anos que se perde numa floresta. Então vai desenvolver tudo baseado no que ela tá pensando, no que ela tá sentindo e o que ela vai fazer pra conseguir se manter sã e se manter viva. Então, assim, foi maravilhoso. Eu não esperava que fosse tão bom, né? E o fato de ter o nome de um jogador de beisebol aqui me deixou muito com o pé atrás quando eu comecei a ler, porque eu achei que fosse alguma coisa baseada em beisebol, tudo, e eu não entendo nada de beisebol. E eu ia ficar meio perdida. Mas, na verdade, o Tom Gordon é um personagem nessa história muito importante pra Patrícia. E ela é nele que ela se apoia, se agarra pra conseguir enfrentar as situações que ela tem que enfrentar. Então, assim, foi maravilhoso. Aí depois, finalmente, eu terminei de ler As Crônicas de Quase Noite e foi bom, mas não foi tudo que eu tava esperando. Eu acho que eu tava com as expectativas muito altas e acabou que não foi tudo aquilo que eu tava imaginando. O Jay entrega o que ele prometeu, mas pra mim ainda podia ser diferente. Mas já tem a resenha, então vou deixar nos cards pra vocês. E, bom, me deixem lá nos comentários se vocês já leram e o que vocês acharam, porque eu acho que eu sou a única pessoa no universo que não ficou apaixonada por esse final. Aí, finalmente, eu consegui desencalhar um livro do turista, que é de fevereiro ou março, que foi A Farsa de Guinevere. Eu acho que é março. Olha o marcador caindo. E, gente, assim... Por que eu não li antes? Basicamente, essa foi a minha conclusão quando eu terminei de ler essa história. Por que eu não li antes? É simplesmente maravilhoso. Gostei muito do que a autora fez aqui com o Arthur, com a Guinevere, com o Lancelot, Merlin e todos esses grandes personagens. E mesmo não tendo terminado de ler As Brumas de Avalon, eu não senti falta do conhecimento dessa história. Na verdade, eu acho que me ajudou, porque eu não fiquei comparando o personagem real com o que foi modificado aqui, porque teve algumas modificações que foram muito interessantes. E mesmo não tendo lido a Bruma, As Brumas de Avalon, eu ainda tenho conhecimento, porque é uma história que eu gosto bastante. E, gente, maravilhoso, de verdade. Já avisa, o comecinho é bem parado, mas depois fica fantástico. Também já tem resenha dele, vou deixar nos cards pra vocês. Aí eu terminei a releitura, por um motivo que eu não entendo. Na verdade, eu fiz a releitura pra poder fazer as marcações, porque eu não tinha a edição física do Menino da Rola de Cima. Esse livro é um dos meus livros favoritos da vida. Já tem resenha dele aqui, e é, assim, uma história linda, uma história maravilhosa. E dessa vez eu senti exatamente as mesmas coisas, mesmo sabendo que esperava, mesmo assim, sabendo como a história ia se desenvolver, eu ainda assim fui apanhada de surpresa em alguns momentos e chorei novamente. Então, assim, é uma história linda. Se vocês não conhecem, vejam a resenha, porque, olha, vale muito, muito a pena e, além de tudo, é nacional, né? Aí eu li também, que é a continuação, Flor do Dilúvio. E, assim,
ela também trouxe uma discussão muito válida, muito importante, mas não era o que eu tava imaginando. Eu gostei, mas eu não amei. Então eu fiquei com um sentimento meio dúbio ali do que eu senti quando eu terminei de ler esse livro. Mas é válido pra saber o que aconteceu com a Sami e tudo mais, então vale a pena. E, bom, leiam. Essa resenha ainda não saiu, mas logo sai. E trouxe de volta personagens que eu amo, mas ela discutiu, além das coisas que ela discutiu o Menino da Rola de Cima, ela acrescentou um fato muito importante, que tem que ser discutido, mas não foi algo que me tocou profundamente, né? Como tudo depende das experiências de vida, então nesse caso não foi algo que me tocou profundamente, mas ainda assim é uma história muito bonita. Aí depois eu li A Mulher Viajante do Tempo, e eu prefiro o filme. Basicamente, essa é a minha resposta para esse livro. Eu gravei a resenha, mas eu não sei se eu vou lançar. Então vocês me dizem se vocês querem que eu lance a resenha nos comentários ou não. Aí depois eu li A Memória de Babel. Esse não tá com post-it porque a vontade de ler era tanta que eu só grifei. Mas tá inteiro marcado, eu ainda vou colocar post-it. E gente, meu Deus, o que é isso? O que é esse livro? Só que eu achei que esse livro era o terceiro e o último da trilogia, mas é uma série de 4 volumes e não tem previsão para chegar nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, e eu não leio francês. Mas é maravilhoso. Assim, eu realmente preciso do 4º volume o mais rápido possível. Já tem resenha dele, então eu vou deixar nos cards para vocês. E, gente, só digo uma coisa, leiam essa série, ela é perfeita em todos os sentidos. Aí, finalmente, eu terminei de ler Little Woman. E sabe o que foi que aconteceu? Eu lembrei do spoiler que é dado em um dos episódios de Friends. Então todo o desfecho dessa história não me emocionou como emociona a maioria das pessoas. Porque antes da metade do livro eu já lembrei o que ia acontecer. E aí não foi algo que me encantou, não foi algo que me emocionou de verdade, assim. Mas se vocês fizerem resenha, vocês querem que eu fale um pouquinho mais dessa história e da minha experiência de leitura, principalmente em inglês, deixem nos comentários que eu trago pra vocês. Isso é o menor problema. Aí eu li A Árvore dos Desejos, que foi o livro que veio de brinde na caixa 24 da Intrínsecos, que foi a caixa de aniversário. E foi uma história maravilhosa, gente. É lindo, perfeito. Também já gravei a resenha, mas eu ainda não lancei. E esse livro vai direto pra minha sobrinha, porque ela vai amar a história e vai amar esse Carvalho contando essa história, né? Então, já tá guardadinho pra ela, não tem nem marcação, nem nada. É um livro infanto-juvenil, você lê numa sentada e te traz grandes ensinamentos e grandes coisas, assim. É muito bom, de verdade. Aí eu fiz a releitura... Não, peraí. Aí eu fiz a releitura de Bom Dia, Verônica. Eu comprei essa edição porque a minha edição anterior eu passei pra frente. E não foi a mesma experiência, tá? A primeira vez que eu li muito rápido. E foi assim, eu precisava saber o que ia acontecer, eu precisava, né, eu não consegui parar pra analisar nada nesse livro, na verdade. Eu só precisava saber o final dessa história, que é muito bom, continuou sendo muito bom na releitura, mas eu encontrei alguns problemas. Principalmente com a Verônica, em alguns momentos ela me irritou muito, mas eu entendo porque que ela agiu daquela forma. Mas eu não concordo com o final agora. Na primeira vez que eu li, eu concordei com o final e aplaudi o que ela fez. Mas dessa vez eu já não concordo tanto com o que ela fez. Mas como teremos boa tarde, boa noite, Verônica, então pode ser que esse final faça sentido quando encerrar a trilogia. Então, assim, por enquanto, o final pra mim não é ótimo. Mas vamos ver o que eles vão fazer pra dar continuidade nessa história. E isso talvez mude o meu ponto de vista e deixe as coisas mais interessantes, né? Vamos esperar. Aí, eu tive o prazer de ser uma das primeiras a receber esta beleza e ler isso aqui. Porque uma das sócias da Cabana Vermelha mora em Campinas e eu fui buscar o livro na casa dela. Vantagens, né? Algumas vantagens.
E esse livro, ele é simplesmente maravilhoso. A gente vai ter 4 histórias de relacionamento abusivo, né? De todos os tipos de relacionamento abusivo. Abusivos pela parte do homem e abusivos pela parte da mulher. Então vai ser retratado das duas formas. E o que a gente vai ter aqui são 2 autores contando a versão. Então um vai contar a versão do homem e o outro vai contar a versão da mulher, e as duas histórias se casam e você tira suas próprias conclusões. Gente, muito bom. Gente, muito bom. A gente tem aqui 8 autores nacionais maravilhosos. Alguns eu não conhecia e entraram assim pro meu hall de favoritos. E outros eu simplesmente já amava. E continuo amando, né? Então, gente, de verdade, é maravilhoso. Aí, eu vou falar dos físicos primeiro, depois eu falo dos e-books, que foram alguns. Eu li A Lista que Mudou a Minha Vida, que eu recebi em parceria com a Faro. Gente, que livro fofo, que livro gostoso. Eu vou gravar a resenha ainda agora pra sair pra vocês. E é fofo, é maravilhoso, é divertido, pra passar o tempo, pra você desestressar. É uma história linda e muito, muito divertida. É um romancezinho bem água com açúcar, que daria um ótimo filme de sessão da tarde. É simplesmente perfeito, de verdade. E eu li, ou melhor, reli Alice no País das Maravilhas, que o correio estragou meu livro, mas tudo bem. E é uma história que, assim, muita gente agora tá discutindo, debatendo se é uma história infanto-juvenil, se não é. Pra mim é uma história infanto-juvenil, é uma história muito bonitinha. É uma história que mostra o poder dos sonhos, o poder de você acreditar em algumas coisas. Então, eu vou passar esse livro pra minha sobrinha, que eu acho que ela vai amar Alice, assim como muita gente ama, inclusive eu. Mas não posso negar que Lewis Carroll estava com algum problema quando ele escreveu essa história. Não vamos entrar em muitos detalhes, mas algum problema ele tinha, algo não estava funcionando muito bem na cabeça dele. Mas não deixa de ser uma história incrível e um clássico infantil que deve ser lido por todo mundo, porque ele traz muitas coisas importantes aqui. Certo, e agora vamos para os e-books. A maioria dos e-books que eu li foram da biblioteca, tirando um que foi um e-book muito especial, que eu recebi para ler antes da revisão, inclusive vai ter uma citação minha na capa. Eu tô muito feliz, muito, muito, muito feliz que isso vai acontecer, porque é um autor que eu amo como pessoa e como autor. Pra mim ele é um ser humano maravilhoso. E foi assim, foi o auge pra mim, que foi Maligno, do Julian Furlaneto, que é um livro, como ele mesmo disse pra mim, que é uma desgraceira do começo ao fim. É um livro de terror, terror nacional, que envolve demônio, tá? Basicamente, a história envolve demônios e vingança e as consequências daquilo que você escolhe pra sua vida. Então, é muito maravilhoso. A capa tá linda. É lógico, eu já garanti a minha edição. A capa tá maravilhosa, tá perfeito. É simplesmente fantástico. Assim, preciso dizer pra vocês que esse é um livro que eu vou panfletar eternamente. Aí eu li também O Roubo, da Paola, do Livros e Fuxicos. Foi o meu primeiro contato com a escrita dela. É um livro que tá no Kindle Unlimited. E é um livro que vai mostrar uma história de piratas e tudo. É a primeira historinha que ela escreveu, é um conto, tem 80 e poucas páginas, assim, não é muito grande. Mas, como é romance, pra mim foi tudo muito óbvio, mas deu pra eu conhecer a escrita da Paola. E deu pra ficar querendo mais, na verdade, da história, mas só pela leveza e pela maneira como ela escreve, que eu não conhecia e eu achei encantadora. É uma leitura rápida e de tão gostoso que é ler, ela consegue transportar você para aquele universo. Então, assim, valeu muito a pena. Eu recomendo muito, principalmente para quem, assim como eu, não conhece a escrita dela e quer conhecer, até para poder ler as outras coisas que ela escreve e tudo mais. Aí eu consegui ler 2 livros da Agatha Christie. 2 ou 3? Big Four. 3. Eu li 3 livros da Agatha Christie. Que foi The Big Four, que era o livro do mês passado, de agosto, do projeto da Kel, do Voando com Livros. E eu não consegui terminar a tempo. Então eu terminei agora em setembro. E assim, não gostei. Esse eu realmente não gostei.
Eu achei, assim, muito arrastado, muito chato. Nem quando o Poirot chegou ele me encantou, que normalmente ele me encanta. Aí depois eu fui ler o livro de setembro, que é Mistério no Trem Azul. E, gente, esse foi muito bom, principalmente porque eu acertei quem foi, né? Logo no começo eu falei, só pode ser essa pessoa. Só que eu fui feita de trouxa pela investigação do próprio Poirot. Ele me tirou o foco e eu acabei achando que pudesse ter sido outra pessoa. E no final foi quem eu achava na primeira vez. E mudou um pouco minha percepção sobre a Agatha Christie. Aí depois eu li o primeiro livro que ela escreveu, que é O Curioso Caso de Styles. E esse eu acertei. Porque aí como eu fiquei assim, bom, esse é o primeiro livro dela, então ela ainda não deve ter muito traquejo pra fazer a gente de trouxa. E realmente ela não fez. Eu descobri quem era e, assim, apesar de ter sido óbvio, foi uma leitura muito gostosa. É um livro muito curtinho e valeu muito, muito a pena. Eu tô mudando o meu conceito em relação à Agatha Christie, porque eu não curtia. Só que agora eu tô lendo em inglês, então talvez a tradução não tenha ajudado pra mim a gostar dela, né? Porque é muito difícil você, às vezes, traduzir o que o autor quer falar. O português é uma língua muito complexa, então fica um pouco difícil de passar a emoção que o autor quer passar, né? Eu sinto isso também com King. Existem coisas que eu leio em inglês que realmente me dão medo, que realmente me deixam tensa, e quando eu vou ler em português, não fede nem cheira. Basicamente é isso que acontece. Aí eu li o segundo livro de The Shadowhunters, né? Os Caçadores de Sombra, que é Cidade das Cinzas. Na verdade eu reli, então foi uma leitura mais dinâmica. Agora a partir do quarto volume que eu não li basicamente, então não sei. E foram esses livros que eu li. Acredito, foram só esses os livros que eu li. E é isso, a gente se vê no próximo. E tchau.